Bom, gente, o vídeo de hoje pra mim não é nada agradável porque ele é um vídeo denúncia. Acho que é algo que eu não vou ser o primeiro a falar, mas como eu vi isso, acho que eu não vou conseguir não contar pra vocês sobre essa questão que vocês já estão vendo aí pelo título do vídeo, né? Sobre a questão do trabalho profissional de professor e a EAD. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fayad, seja muito bem-vindo a esse espaço onde eu falo tanto da minha pesquisa, que é ensino de ciências, mas também sobre vários outros tópicos relacionados à educação. Como vocês podem observar pelo título do vídeo, o tema vai ser EAD. E não dá para tratar desse assunto sem eu contar para vocês um pouco sobre qual é a minha experiência nesse campo. Porque o que eu vou falar aqui não tem muita relação sobre o que eu acho que deva ser a EAD, mas sim sobre como eu observei a EAD trabalhando na EAD. Eu sou professor, eu trabalho já com a questão educacional há 15 anos, embora eu seja um pouco jovem. E a primeira instituição que assinou a minha carteira, se eu pegar a minha carteira de trabalho e mostrar para vocês, foi uma universidade privada de Minas Gerais. Eu trabalhava em Campinas, onde eu fazia o meu mestrado em Química, e eu lecionava para essa instituição. E aqui eu lecionava precisa ser entre aspas, porque havia todo um jogo mercadológico, todo um jogo corporativo acerca da minha contratação. Eu tinha dois registros, na verdade. Um registro de uma instituição de São Paulo, onde eu lecionava presencialmente, que era a parte da tutoria presencial, e um outro contrato com uma universidade do interior de Minas Gerais, que eu não vou falar o nome aqui das instituições privadas, das públicas eu vou falar, das privadas não. E por essa instituição eu recebia a parte que era referente à minha atuação à distância, a minha atuação como tutor à distância. Nessa época, em 2009, não tinha-se ainda um termo muito bem definido, tanto que no meu contrato, o que está escrito lá é como web orientador, mas a função hoje a gente já entende com o nome como tutor à distância. A questão que eu preciso contar é que desde essa minha primeira atuação como tutor, eu já descobri que essa profissão, que não é uma profissão regulamentada, ela não é vista pelas instituições privadas como corpo discente. Então no meu olerite vinha que eu era corpo administrativo. E o que isso significa? Significa que os direitos trabalhistas que um professor tem em relação a tempo de férias, a questão de pagamentos de certos adicionais, ela não vai ter para o tutor. Então essa foi minha experiência em 2009, meu primeiro trabalho formal foi dessa forma. Porém, quando a gente aceita, certas propostas de trabalho, principalmente quando você está começando a trabalhar, você acaba aceitando o que vem pela frente, né? E na época eu fazia mestrado, eu estava sem bolsa e eu queria muito estar na Unicamp fazendo meu mestrado em Química e eu precisava de emprego e acabei topando esse modo de contratação. Que para a parte presencial eu era funcionário de e era uma instituição que me pagava, na parte de distância que eu era contratado por outra e era outra instituição que me pagava. E isso futuramente acabou me abrindo propostas de trabalho bastante interessantes. E não é por acaso que a melhor experiência que eu tive na educação à distância foi em uma instituição pública. Foi quando eu trabalhei em um curso de formação para a Fundação Padre Anchieta. Isso é algo assim, eu fui bem remunerado e depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, porque na época eu também era professor do Estado, então o Estado pagava a Fundação Padre Anchieta e a Padre Anchieta me pagava. E depois eu posso comparar qual que era vindo dinheiro do Estado, o Estado me pagando para ser tutor, o Estado me pagando para ser professor. Depois eu posso contar mais sobre essa experiência, porque foi num curso de aperfeiçoamento, ou seja, já era dentro do âmbito da pós-graduação, foi a minha primeira experiência na área da pós-graduação, e logo em seguida eu tive outras oportunidades.
Eu acabei gostando da educação à distância, porque para mim, educação à distância, a gente pode depois fazer um outro vídeo sobre o tema. Em termos de ideia pedagógica, tem muita coisa que eu gosto, mas quando a gente vê na prática, principalmente instituições privadas, isso acaba ficando meio problemático. E por gostar dessa questão da EAD, eu decidi estudar. Eu fui estudar EAD. Então, quando eu terminei o meu mestrado em Química, eu fui fazer a minha especialização em planejamento, implementação e gestão da EAD na Universidade Federal Fluminense. Isso para mim foi muito importante para a minha carreira, porque além da experiência na EAD que eu tinha e também desse curso de especialização, foi que eu consegui uma vaga de coordenador de um curso de licenciatura à distância. Então eu fui trabalhar em uma universidade privada, eu fiquei nessa instituição mais ou menos por 2 anos e meio, comecei substituindo a coordenadora, então fiquei durante um tempo como coordenador do curso e logo em seguida, quando a coordenadora voltou da licença maternidade, eu fiquei na função que de fato seria a minha, que era como professor. E lá lecionei química orgânica, lecionei outras disciplinas de gestão ambiental, porque minha primeira formação é em química ambiental. E também por conta dessa especialização, eu também chegou um momento que eu falei assim, vou empreender, né? Já terminei o mestrado, estou aí para o mercado de trabalho, já tinha ido trabalhar no Mato Grosso, tinha voltado e eu falei, vou empreender, e eu também fui gestor de um polo. E também, olha, já estava esquecendo, eu fui tutor por 2 vezes para a Universidade Federal de Grande Dourados, para a UFGD. Então aqui, ó, na EAD eu tenho experiência em formação, eu fui aluno de especialização, então eu tenho a experiência como aluno e, portanto, formativa do que é EAD, como fazer a gestão da EAD, tenho experiência como tutor, tenho experiência como professor e tenho experiência como coordenador de curso e também como coordenador de polo. E isso, para mim, é algo interessante para a minha formação de um pensador sobre educação. Durante um tempo, ainda trabalhando como gestor de polo, como professor de uma universidade privada, eu cheguei aí num congresso de educação à distância, que foi no congresso da ABED. E foi muito interessante porque foi o primeiro congresso que eu senti o peso das instituições privadas em relação ao MEC. Isso foi em 2015, aquele momento conturbado que nós vivemos, que antecedia o golpe da Dilma. Então você está lá tendo certas pressões de instituições para que algumas regras fossem afrouxadas, para que as instituições, seja elas as universidades que ofertam cursos, mas também os polos que precisa de matricular os alunos, porque os polos eles recebem, né, os coordenadores de polos eles recebem uma porcentagem em cima de cada aluno matriculado. Então, eu como gestor de polo vivi isso muito na pele. Se você tem aluno matriculado no curso, você tem pagamento da universidade para o seu negócio. Agora, se você não tem aluno, você não tem pagamento, mas as dívidas, todo o pagamento de funcionário, pagamento do aluguel do prédio fica para você. A universidade não faz esse tipo de suporte, né? Então, existe uma enorme pressão também de gestores de polos para que algumas regras pudessem ser afrouxadas. Mas por que eu estou trazendo isso, né? Essa minha experiência na EAD para tratar desse tema que, para mim, assim, a minha experiência mostrou isso, que a EAD privada no Brasil, ela traz um enorme desserviço para a questão docente. Já trouxe para vocês aqui o primeiro elemento, que é, na EAD, é criado uma nova profissão, que é a tutoria, e você tem a tutoria à distância e a presencial, só que esse profissional, ele não é considerado corpo docente, ele é corpo da administração da universidade. Muito embora, em muitas estruturas de EAD,
quem vai estar lá com o aluno, explicando para o aluno, tirando dúvida de aluno, é o tutor. Então nós temos um profissional da docência que não é considerado corpo docente. Isso já é um problema enorme. E por que eu decidi falar desse tema justamente hoje? Eu vou mostrar para vocês 2 editais. Você sabe como é, né? Ano novo, a gente começa a procurar, verificar edital, ver se tem concurso, e eu me deparei com 2 processos seletivos para a Fundação Santo André. A Fundação Santo André, ela é uma instituição municipal, ou seja, ela é pública, contudo, ela é de direito privado. Para você poder cursar um curso lá, você precisa pagar. E isso é normal em diversas instituições de ensino superior municipal. Então, até aqui, não é sobre isso que eu quero problematizar. O que eu vou começar mostrando para vocês aí na tela é o edital número 7 de 2020, que está assim: chamada externa para seleção e contratação por prazo determinado de tutor para disciplinas online, entre parênteses, modalidade à distância, de cursos de graduação, e tem aqui cadastro reserva. Quando nós formos lá no item 3, que é remuneração, olha o que está escrito. A remuneração total bruta pelo período letivo para tutor será de R$ 826,90 pelo período de 5 meses, vinculado a um grupo aproximadamente de 70 alunos, com dedicação de 2 horas semanais, especificados no item 2.2, importando assim em uma remuneração semanal de R$ 15,00 hora a ser pago mensalmente. Então nós temos o edital de uma instituição pública de direito privado que está pagando R$ 15,00 a hora de trabalho desse profissional, desse tutor. Agora eu vou mostrar para vocês o edital FSA número 8 de 2020. Chamada externa para seleção e contratação por prazo determinado de professor responsável para as disciplinas online, modalidade à distância, de cursos de graduação. Eu não contei para vocês, mas as disciplinas do edital 7, que é para tutor, e as disciplinas do edital 8, que é para professor, são as mesmas. Então a Fundação Santo André está contratando 2 profissionais, um professor e um tutor para a mesma disciplina. Agora, vamos à remuneração do professor. A remuneração total bruta pelo período letivo para o professor responsável será de R$ 330,78 pelo período também de 5 meses, como já falei, comparando com o edital anterior, vinculado a um grupo de aproximadamente 70 alunos com dedicação de 1 hora semanal, especificadas no item 2.2, importando assim em uma remuneração semanal de R$ 10,00 a ser paga mensalmente. Então observem, dentro da estrutura da EAD, o professor é corpo docente, o tutor não é corpo docente. Muitas vezes você pode até ouvir falar corpo docente, mas em muitas instituições, no modo de contratação internamente, ele não vai ser. E não sei se nesse caso da Fundação Santo André é também nessa lógica de tutor não ser corpo docente. Contudo, o tutor fica com o aluno, o tutor que tira a dúvida. E aqui é algo que é meio comum mesmo, o tutor ter mais tempo com os alunos, por isso que são 2 horas para o tutor e 1 hora para o professor. Mas aqui a gente começa a observar que é essa desvalorização do trabalho do professor. O tutor ganha R$ 15,00 a hora, enquanto que o professor ganha R$ 10,00 a hora. Gente, por R$ 10,00 a hora para trabalhar com 70 alunos, será que isso é um salário digno para um professor universitário? Nós temos na EAD essa lógica, porque você coloca mais alunos por sala e diminui a remuneração do professor. Então eu faço esse vídeo para a gente poder pensar, para a gente poder discutir, debater
o que significa ser professor à distância no Brasil. Esse é um dos motivos que faz que eu já há algum tempo não trabalho no ensino à distância, né? Porque, gente, para ganhar R$10 a hora com 70 alunos na sala de aula, isso é um absurdo. Isso é um salário extremamente baixo, né? Tá pagando menos do que escola de nível básico na periferia. Para você ver o absurdo. E aqui o absurdo é tão grande que eles estão contratando o tutor com valor maior do que o do professor. E aí depois que a gente fala mal da EAD, é porque a gente é contrário à evolução da sociedade. Como eu já disse para vocês aqui, eu sou uma pessoa que eu trabalhei com ensino à distância desde 2009 e eu tenho formação na educação à distância. Então aqui, do ponto de vista pedagógico, é algo para se pensar mesmo de concepção de educação. Agora, para você receber esse tipo de tratamento das instituições privadas, é algo que eu dispenso. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que a gente consiga discutir esse tema. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês acham que eu estou exagerando em fazer esse tipo de comparação entre valor do professor por valor do tutor. Eu quero saber o que vocês acham se vocês fossem professor, se vocês topariam receber R$10 a hora para trabalhar com 70 alunos. Então aguardo seus comentários. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.